Oi pessoal, eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vim fazer a atualização de uma meta que eu estipulei pra mim, que é ler 25 livros antes dos meus 25 anos. Eu faço 25 anos ano que vem, e essa ficha ainda não caiu pra mim, mas tudo bem, vamos prosseguir o vídeo. Alguns livros eu não tenho no físico porque ou eu li emprestado ou eu li em e-book, e isso foi um erro que eu cometi. E se eu fosse refazer essa meta, eu faria diferente. Eu faria somente com livros que eu já tenho aqui, porque aí fica fácil para eu ler e pegar. E, poxa, eu nem tenho livro aqui e tá na minha meta, sabe? Eu acho que numa meta de 30 livros para ler até os 30 anos, eu faça isso diferente, de ler o que eu tenho aqui em casa e estipular isso como meta, porque senão fica acumulando, eu tenho ainda que comprar alguns livros para ler, e isso meio que me desanima, eu fico postergando, sabe? Deixando para depois. E é isso, por isso que eu não tenho alguns livros. O primeiro livro dessa meta que eu li foi A Odisseia de Penélope, da Margaret Atwood, que é uma das minhas autoras preferidas. E esse livro aqui, ele é bem fininho, bem curtinho, e eu adorei. Na verdade, é uma releitura da história de Odisseia, de Homero, e vai contar a história da Penélope, que é uma esposa fiel que aguarda 20 anos a volta do queridíssimo Odisseu. Eu não li A Odisseia e é um livro que eu quero ler, mas talvez lá quando eu tiver uns 30 anos, com mais maturidade, sabe? E por mais que eu não tenha lido o livro original, eu entendi essa história aqui. A Margaret sempre traz críticas e reflexões bem interessantes, então eu recomendo, mesmo se você não tenha lido Odisseia, é uma boa leitura. O segundo livro que eu tenho aqui também é da Margaret Atwood, que é Mediadão. Esse aqui é o terceiro livro da trilogia de Oryx e Crake. É um livro bem grandinho, até, e foi um livro que eu não curti tanto, mas eu acho que a culpa é minha. Porque, por ser uma trilogia, eu li o primeiro e o segundo livro anos atrás, e Mediadão eu li no ano passado. Então eu meio que perdi o timing, sabe? Muitas coisas eu não lembrava, isso fez com que a leitura fosse um pouco maçante. Mas eu recomendo demais essa trilogia da Margaret Atwood. Eu acho que toca em assuntos muito atuais e é uma distopia. Então, ele, por mais que seja uma realidade ficcional, é muito atual e relevante. Eu recomendo demais, mas leia tudo um seguidinho do outro. Porque se você deixar igual eu, você vai se perder. Não é muito bom, não. O próximo livro que eu tenho aqui é Pachinko, da Min Jin Lee, uma ficção coreana. Esse livro aqui se passa na Segunda Guerra Mundial e vai contar a história de uma mulher coreana que se muda para o Japão e lá ela vai enfrentar os preconceitos, as dificuldades de ser uma mulher, a dificuldade de ser uma mulher coreana no Japão, e daí tem toda a história da Segunda Guerra Mundial, de tudo que o Japão fez para a Coreia. É um livro muito interessante para conhecer um pouquinho mais sobre a Coreia, sobre o Japão, porque a gente fala tanto da Europa ali na Segunda Guerra Mundial, mas é interessante a gente conhecer outras realidades e também o que aconteceu na Ásia, porque aconteceram coisas e a gente precisa saber. O outro livro que eu li foi 1984, do George Orwell. Esse aqui foi um dos primeiros livros dessa lista que eu li, se não me engano, e eu adorei. Distopia é um dos meus gêneros preferidos. Então, era obrigatório eu ler esse livro aqui, porque é um clássico que inspirou várias outras distopias, e eu não podia passar em branco, passar batido sem ler 1984, e eu amei. Eu li durante a pandemia, então foi uma experiência engraçada, porque foi bem no início da pandemia, e eu realmente imergi, tirei muitas reflexões, e eu tava no momento mais reflexivo da vida mesmo, então a minha experiência foi melhor, digamos assim. Eu acho que meu senso crítico ali estava muito elevado, reflexiva, criticando a sociedade, não sei o que, sabe? Mas é um livro que eu recomendo, principalmente se você gosta de clássicos distópicos, mas se você quer conhecer um pouquinho do gênero também, fica a recomendação. Outro livro que eu li foi A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Esse livro aqui, infelizmente, eu não gostei. E foi uma decepção para mim porque eu estava com grandes expectativas. Porque esse livro fala sobre depressão, sobre ideação suicida, fala um pouco da experiência da própria autora com um transtorno depressivo, mas eu acabei não gostando do livro. Eu não me conectei com a personagem, eu fui com grandes expectativas e eu me culpei por não gostar desse livro, porque
fala sobre assuntos muito importantes, sobre a vivência da própria autora, mas eu não consegui me conectar. Olha que engraçado. Eu comecei marcando o livro e de fato eu tirei boas reflexões. Eu estava muito animada no início do livro, só que eu fui perdendo, sabe, o fluxo ao longo da história. E infelizmente não é um livro que me agradou. Eu fiquei muito triste com isso, mas tudo bem, não vou ficar me culpando. A literatura pessoal. Só que eu fui com grande sede ao pote e eu também vi que muita gente gostava desse livro, mas infelizmente não foi uma leitura para mim. O próximo livro é um queridinho da minha vida, A Cor Púrpura, que eu li agora em abril ou em maio de 2024, não lembro certinho. Tava na minha lista há muito tempo porque muita gente ama e adora, mas eu peguei esse livro para ler agora por causa de uma matéria do mestrado. Eu fazia uma matéria optativa de abuso sexual e o trabalho final dessa matéria era assistir um livro da sua escolha e fazer uma resenha crítica interligando com o assunto da matéria. E o filme de A Cor Púrpura estava lá. Então eu falei, tá, eu vou pegar esse filme e vou aproveitar para ler o livro, porque eu não posso assistir o filme antes de ler o livro. E que bom que eu fiz isso, gente, porque o livro, ele é maravilhoso, ele é escrito em forma de carta, então retrata bem a realidade da personagem. As cartas têm erros ortográficos porque fala sobre a situação da protagonista, sabe? Que ela é uma pessoa semi-analfabeta. Isso traz uma imersão muito forte na história. O filme, ele é muito bom, ele é fiel, mas ele deixa algumas partes de lado. Então, esse livro aqui, ele é redondinho, assim, ele é maravilhoso, ele é imersivo, mas tomem muito cuidado, porque ele pode tocar em assuntos muito sensíveis, porque eu li esse livro para matéria de abuso sexual na faculdade. Então, imaginem o que vai ter aqui dentro, sabe? Leiam com cautela, porque apesar de ser um livro bom, é um livro pesado e a gente precisa reconhecer isso e também reconhecer os nossos limites de leitura também. Para balancear, né, um livro ruim, um livro bom, um livro ruim, o próximo livro eu não gostei tanto, que é Orgulho e Preconceito. Tem um vlog no canal sobre esse livro, que inclusive foi o primeiro vídeo que eu postei aqui, e eu não curti essa leitura aqui. Foi um clássico que eu não emergi. Eu achei entediante, eu não me envolvi com os personagens e com os problemas e tudo mais, eu achei um saco, infelizmente. Então, é isso. Tem um vlog completo caso vocês queiram assistir. Tem pontos positivos que eu levantei, mas eu dei 3 estrelas, o que é uma nota boa, assim, mas sabe, fica bem na berlinda. E eu me decepcionei um pouco com esse livro aqui. E é isso. Os outros livros que eu li, eu não tenho aqui físico. O primeiro livro é 100 Anos de Solidão, que eu li emprestado de uma amiga e eu amei. Eu fiquei com esse livro aqui em casa uns 3, 4 anos e coitada, demorei tudo isso para devolver o livro para ela, mas tudo bem. Eu demorei muito para conseguir imergir na história, mas quando eu imergi foi um livro maravilhoso. Eu realmente gostei do livro. A escrita do Gabo, ela é muito fluida, sabe? E é engraçado porque ele tem uma passagem do tempo muito grande, que a gente vê várias gerações de uma mesma família. Só que eu não senti essa passagem do tempo acontecer, foi muito fluida, foi muito natural, então não é aquela coisa datada, sabe? Ai, 1980, agora é 1990. Não, foi muito fluido. Apesar de eu ter demorado muito tempo para dar início ao livro, eu amei e eu recomendo demais. E eu tô muito ansiosa para ler outras coisas do autor. Outro livro que eu li foi Olhos d'Água. Gente, esse livro, ele é maravilhoso. Literatura brasileira. Eu li também durante a pandemia e eu li durante uma leitura conjunta de uma colega minha que infelizmente não faz mais live na Twitch. Ter lido esse livro durante a pandemia e ter discutido com outras pessoas em leitura conjunta fez assim a minha cabeça explodir. Esse livro é maravilhoso, fala sobre assuntos muito atuais, sobre racismo, sobre a posição da mulher na sociedade, a posição da mulher negra na sociedade também. Então é um livro muito bom que eu recomendo e eu quero fazer a releitura muito em breve, mas com o meu próprio livro, porque eu li ele no Kindle. Eu quero ter o meu livro, marcar, fazer a releitura de forma mais atenta, porque eu acho que eu li um pouquinho rápido por conta da LC. E eu acho que é um livro que demanda você ler mais vagarosamente. Ah, é, gente, eu tô com meu caderninho aqui, tá? Pra eu ir me guiando. E eu esqueci que eu li O Quarto de Despejo e que eu tenho esse livro maravilhoso aqui comigo.
Eu li 2 vezes, uma edição que minha amiga emprestou também, que eu amei, e na minha edição, porque eu queria fazer as minhas próprias marcações, então eu precisei fazer a releitura. O Diário da Carolina Maria de Jesus, eu não tenho mais nada para falar. É a vivência dela, enquanto uma mulher que vive na periferia de São Paulo, que passa dificuldade, que passa muita fome. Ela retrata de um jeito tão cru e real, mas também tem esperança, tem críticas. Gente, esse livro aqui é maravilhoso, tá? Ai, só lendo pra você saber, eu me simpatizei muito e eu não tenho mais nada pra falar sobre esse livro porque é do próprio diário dela. Eu acho que só você lendo pra você entender, sabe, a dimensão de todas as palavras da autora. Voltando agora para os livros que eu não tenho, porque esse aí foi um adendo que eu tinha esquecido de pegar na estante. Eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas, também li em LC, e foi um livro que eu acho que eu deveria ter lido no físico. Tem livros que eu preciso ter em papel para gostar mais, porque no Kindle eu às vezes deixo algumas coisas passar e eu acho que tendo no físico eu consigo marcar, consigo fazer reflexão, colocar meus post-its e é assim que eu compreendo a história melhor. Eu gostei de Memórias Póstumas, mas eu acho que eu poderia ter gostado bem mais se eu tivesse lido numa versão física. Também é um livro que eu pretendo reler mais pra frente, porque é um clássico e clássicos merecem ser relidos. O próximo livro é E Não Sobrou Ninguém, da Agatha Christie. Foi o primeiro livro dela que eu li e eu amei. Acho que eu iniciei a Agatha Christie por um livro muito bom e eu gostei. O próximo livro é Vidas Secas, que eu também li em uma leitura conjunta e também foi um livro que eu li no Kindle e aconteceu a mesma coisa que Memórias Póstumas. Então, é um clássico muito necessário que me marcou muito, que mexeu muito comigo, mas que eu quero ter na versão em papel para poder fazer as minhas anotações. O próximo livro é Terra das Mulheres, que é um livro utópico que eu também li emprestado da minha amiga, que eu gostei num primeiro momento quando eu li, mas agora, pensando de uma forma mais crítica, eu tenho algumas ressalvinhas, sabe? Mas foi o primeiro livro de utopia que eu li e fala sobre essa terra que só tem mulheres, que elas mesmas são suficientes, e aí vem dois paspalhos, dois homens, para investigar essa terra, e aí tem todo esse choque de gênero mesmo. E eu achei bem interessante, mas eu acho que se eu lesse agora, eu teria algumas ressalvas que eu não tive na época. E por fim, o último livro dessa lista que eu li foi O Jardim Secreto, esse clássico infanto-juvenil, levinho, gostoso de ler. Foi uma leitura que eu gostei bastante, mas se eu lesse hoje eu também teria algumas ressalvas. Agora vamos para os livros que eu tenho aqui e que eu ainda não li. O primeiro livro que eu não li, Laranja Mecânica. Esse livro aqui tá parado na minha estante desde 2016. Eu já tentei ler, algumas vezes, mas tem uma escrita própria, uma linguagem própria também que o autor criou, então eu achei muito difícil. O meu primeiro contato com esse livro não foi bom, eu parei literalmente nas 5 primeiras páginas em todas as vezes que eu tentei ler esse livro, mas ele tá na minha meta para ler esse ano aqui, então em breve trago atualizações porque desse ano não passa. O próximo livro é O Corcunda de Notre Dame, que também tá na minha meta para eu ler esse ano, e eu tô com grandes expectativas para esse livro. É um clássico do Victor Hugo, mesmo escritor de Os Miseráveis, e eu quero muito conhecer a escrita do autor, quero muito conhecer esse livro aqui também. E eu de verdade estou com grandes expectativas, assim, essa edição da Zahara é belíssima, tem algumas ilustrações também. E eu espero muito gostar, porque senão vai ser uma decepção e eu não quero me decepcionar de novo, porque já foi assim com Orgulho e Preconceito, então eu tô a fim de fazer leituras boas. O próximo livro que eu tenho aqui é Jane Eyre. Essa edição belíssima da Zahar também, ó, sou viciada nessas edições da Zahar. Esse livro aqui eu comecei a ler no Kindle. Eu li 30% do livro e eu parei. E eu parei porque eu tava amando e eu queria dar continuidade numa versão física porque eu queria marcar e conversar com o livro e anotar. Então eu parei de ler pelo Kindle e comprei essa versão belíssima aqui. E eu tô com grandes expectativas para fazer a leitura porque eu tava gostando, então, assim, com certeza eu vou gostar, vou continuar gostando. E é um clássico que muita gente elogia também. Esse livro aqui também tem algumas ilustrações. E é isso, não sei quando que eu vou encaixar esse livro
na minha rotina, na minha meta, mas só sei que eu vou ler. E por fim, o último livro que eu não li e que eu tenho aqui é No Fundo do Poço, que também é um livro que eu quero ler esse ano, da escritora Buchi Emecheta, se não me engano, ela é nigeriana. Eu sei que muita gente elogia esse livro, elogia a autora. Eu tenho um outro livro dela que é As Alegrias da Maternidade, que eu também estou muito ansiosa para fazer a leitura. E agora, falando um pouco sobre os livros que eu não tenho, porque eu fiz a burrice de colocar na lista muitos livros que eu não tenho no físico, tudo bem. Vamos começar com Virginia Woolf. Eu tenho 2 livros dela na minha lista. E olha só que engraçado, os 2 livros eu não tenho, mas Passeio ao Farol, que eu tenho aqui na edição da Penguin, eu não coloquei na lista, mas tudo bem. Então, o primeiro livro é Orlando, da Virginia Woolf. O segundo é Mr. Dalloway, dela também. Eu ainda não li nada da Virginia Woolf, mas eu quero muito, porque muita gente ama e eu acho que é o estilo de livro que eu costumo gostar também. O terceiro livro é Dom Casmurro, do Machado de Assis. Eu preciso conhecer Dom Casmurro, é uma leitura obrigatória para mim, não tem nem o que falar. O próximo livro é Frankenstein. Eu tô para comprar esse livro há muito tempo, mas ainda não achei uma promoção boa para eu comprar de fato. Mas é um livro que eu quero muito ler, que eu também tô com grandes expectativas. E eu espero muito gostar, porque senão me frustrar com Frankenstein vai ser bem triste pra mim, assim, vai acabar meu mundo, sabe? Porque é um livro que eu quero muito gostar. O próximo livro é O Cortiço. Gente, literatura clássica brasileira tá dentro do meu coração, assim como a literatura contemporânea. Eu acho que conversa tanto, sabe? Ai, é uma brasilidade muito linda e não tem nada que falar. A única palavra que eu tenho que falar é ai, que maravilhoso. Eu nunca li, nem na época de escola, mas a gente estudava muito e eu sei que é um livro muito importante, mas que também é um livro muito duro de se ler. Também preciso comprar no físico para conversar com o livro. O próximo livro é Vozes de Chernobyl. Eu já li um livro da Svetlana, que é. Eu não vou lembrar o nome agora. Eu vou deixar aqui escrito que eu li um livro dela que falava sobre as crianças durante a Segunda Guerra Mundial, dando voz para elas. Foi um livro que eu amei, é um livro de memórias, então eu acho que eu vou gostar bastante de Vozes de Chernobyl também, apesar de já saber toda a história. Eu quero muito comprar esse livro para ler, só que é difícil achar uma promoção desse livro. Os livros da Svetlana são muito caros. Estou esperando o momento certo ali para comprar e ler, e é isso. E acabou! Nossa, eu pensei que faltava mais alguns livros, mas não. Então, essa é a minha meta de livros que eu estipulei para mim, para ler antes dos 25 anos. E apesar de eu ter colocado livros que eu mudaria, eu sei que todos os livros que eu coloquei aqui fazem sentido para mim e eu preciso ler, principalmente nesse momento de vida que eu tô passando. Realmente fiz essa lista com todo o meu coração e eu espero muito gostar. Eu acho que, no geral, todos os livros que eu li dessa lista eu gostei. Alguns eu me decepcionei, mas faz parte, normal, né? Uma lista de 25 livros, se eu gostasse de todos, eu ia estranhar. Então faz parte a gente se decepcionar. E é isso. Me desejem sorte com essa lista e eu trago mais atualizações em breve. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, de comentar, de curtir e de ativar o sininho para receber mais vídeos. Até o próximo vídeo!